encontro, nós estaremos, bom dia novamente, estaremos gravando, tá? Vou deixar disponível depois, se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente já vai deixar ele disponibilizado provavelmente no YouTube, para ficar já um arquivo ali bem proveitoso para todos. Então, o objetivo, bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o Denis Hoffman, sou analista fiscal de tributos municipais, município de Pinhais, trabalho há 6 anos, coordeno a parte de monitoramento fiscal e sou uma das pessoas que estão à frente desse trabalho das regularizações fiscais, das autorregularizações, denúncia espontânea, enfim. Nomenclatura é o menos importante. O mais importante é o trabalho, né, que nós estamos realizando. Nós queremos dar transparência a esse trabalho, nós queremos dar informação ao contribuinte para que o contribuinte possa compreender o que está sendo realizado e muitas vezes a hora que receber uma notificação do município, né, vai entender um pouquinho melhor o que é a notificação, o que é esse trabalho, tá? Eu vou colocar aqui então um slide e vou estar explicando para vocês detalhadamente ali quais são os procedimentos, parte legal que nós realizamos, tá? Então, encontro com contadores Pinhais 2025. Primeiro, destacar a função do contador, que é extremamente relevante no nosso trabalho. O contador é o nosso ponto, né, a nossa ponte até o contribuinte. Normalmente, quando nós conversamos com um contador, a conversa flui muito melhor devido ao conhecimento técnico e realmente a função do trabalho que vocês desempenham, que é de extrema relevância. Nós salientamos muito nesse encontro, tá? Então, sejam bem-vindos. O que é autorregularização? Então, a autorregularização é um mecanismo baseado no monitoramento e acompanhamento fiscal que os fiscos estão adotando antes da instauração de um procedimento fiscal. Seu objetivo é permitir que o contribuinte se regularize espontaneamente, sem a aplicação de um auto de infração. Então, antigamente, né, ou até alguns anos atrás, normalmente o contribuinte já recebia já um auto de infração quando havia talvez uma verificação de uma inconsistência, algo do gênero. Aí o contribuinte já teria que acionar advogado, já ia ter que acionar outras situações para se explicar, para, enfim, para utilizar uma defesa em relação a esse auto. Agora os fiscos, né, eles estão se modernizando, a Receita Federal e alguns fiscos estaduais foram, né, pioneiros e fazem isso, e nós, no município de Pinhais também, já estamos há alguns anos, né, não é uma coisa recente, há mais ou menos 3, 4 anos nós estamos utilizando, mas agora nós estamos fazendo em um volume maior, estamos abarcando cada vez mais empresas e oportunizando cada vez mais contribuintes a fazerem adesão a essa autorregularização, tá? Então, ela tem o intuito exatamente, um pouco até orientativo, né? Ó, nós verificamos uma inconsistência, nós verificamos uma divergência e nós estamos dando a oportunidade para o contribuinte fazer a sua retificação antes que nós abrimos um processo fiscal. Então, esse é o objetivo da autorregularização. Qual é a base legal? Então, né, nós temos ali já no Código Tributário, ele coloca já no seu artigo 198, parágrafo 5º, independentemente da requisição prevista no parágrafo 4º deste artigo, os órgãos e as entidades da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes colaborarão com a administração tributária visando ao compartilhamento de base de dados da natureza cadastral e patrimonial dos seus administrados e supervisionados. Na verdade, esse artigo ele vai remeter a uma informação, né, que o trabalho que nós estamos realizando hoje, ele está relacionado ao cruzamento de dados, né, que nós temos com a Receita Estadual. Então, na verdade, esse artigo é para explicar, para dar base a esse cruzamento de informações, né. Muitas vezes a pessoa recebe a notificação e fala, puxa, da onde que a prefeitura tem essa informação? Essa informação vem do Estado, né,
de um convênio que nós temos com eles há mais ou menos 3 anos, e ao qual nós utilizamos as informações para apontar as divergências, as inconsistências em relação a meios de pagamento, cartórios e outras também situações. Então, seguindo na lógica de justificar, explicar a base legal para coletar essas informações, a Fazenda Pública, no artigo 199, a Fazenda Pública da União e a dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, prestar-se mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Porque nós temos um caráter geral, né, e nós temos um convênio que nos dá essa base legal para estar coletando essas informações junto ao Estado do Paraná. Então, aqui nós temos eu não ia apresentar todo o convênio, que ele tem muitas páginas, né, ficaria demasiadamente longo, né, mas só para apresentar para vocês. Então, esse convênio foi firmado em 2022, tá, o convênio 6 de 2022, convênio de cooperação técnica que entre si celebram o Estado do Paraná, por intermédio da Receita Estadual do Paraná, órgão de regime especial vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda e do município de Pinhais, objetivando a prestação de informações recíprocas nos termos do inciso 22 do artigo 37 da Constituição de 88, do caput do artigo 99 do Código Tributário Nacional e do disposto na Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, conforme adiante exposto. Então, aqui, ele é só uma síntese ali, né, o objeto do convênio, para vocês terem uma ideia do que trata o convênio. Eu vou diretamente ao ponto. Nós temos aqui, então, a cláusula 2ª desse convênio, das formas de cooperação. A cooperação hora ajustada consistirá em compartilhamento de informações / dados. Quais as informações? Tem vários ali, tá? Mas eu vou destacar para vocês aqui o que de fato mais tem utilizado, que é o 4º aqui, da declaração de informações de meios de pagamento informadas a partir de 1 de 1 de 2020 para a Secretaria de Estado da Fazenda com fundamento do convênio ICMS 134 de 2016, tá? Então, nós utilizamos essas informações, nós cruzamos os dados, né, que nós temos, e nós, então, levantamos as divergências, e com base nessas divergências levantadas, né, nós temos atuado, então, com notificações para o contribuinte, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês, no final do encontro, nós estaremos dando um espaço para perguntas. Pode ser que nós não consigamos responder todas as questões, né? E nós vamos também responder as questões pertinentes ao encontro. Então, se acaso ficar alguma pergunta, depois também você pode mandar no e-mail, depois me passar o contato, fiquem à vontade. Então, qual é a base legal, então, para a gente estar fazendo esse trabalho de monitoramento, fiscalização, né? Então, as empresas do regime normal, nós temos a legislação municipal, tá, que nos dá essa base. Lei Municipal 2207, 2019, em seu artigo 1º, parágrafo 4º ao 8º. O parágrafo 4º que, na consecução das ações auxiliares de monitoramento e acompanhamento fiscal, o fisco poderá solicitar por qualquer meio ao sujeito passivo que preste esclarecimentos sobre indícios de inconsistências no cumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória, obtidos em curso de procedimento analítico, a partir de cruzamento de informações ou outros meios de que disponha. Tá? Então, nós temos essa informação aqui, que nós temos essa possibilidade, né, a partir de cruzamento de dados, de informações, nos meios que nós dispomos. Nós dispomos, então, por meio do convênio, dessas informações, e é o qual nós temos utilizado. Mas ele também tem um outro caráter que nos norteia em relação a esse trabalho, tá? Que é orientar o sujeito passivo a adotar as providências necessárias para retificar inconsistências no cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, cujo indício tenha sido constatado, estabelecendo-se prazo para a regularização. Tá? Então, o que acontece? A autorregularização, tá, ela é um procedimento anterior ao processo fiscal. Ou seja, ela não é ainda um processo fiscal. Ela é uma oportunidade para que a empresa verifique as informações que estão sendo ali colocadas
né, e faça, então, a autorregularização. Tá? E nós temos o parágrafo 8º, que fala exatamente isso. Ó. A consecução de ação auxiliar de monitoramento ou acompanhamento fiscal não constitui início de procedimento fiscal regular. Tá? Então, é graças a esse dispositivo que a gente ainda não se inicia o processo, então a gente não necessariamente precisa aplicar os autos que a legislação nos determina, porque ainda não é um procedimento fiscal. A gente está dando oportunidade para que o contribuinte se autorregularize, faça uma denúncia espontânea, enfim. Corrija os seus equívocos, erros, enfim, aquilo que ele aconteceu na situação. Né? Como funciona para empresas do Simples Nacional? Então, ali no slide anterior, eu vou voltar aqui, nós demos a base legal das empresas do regime normal. Ah, mas e se eu sou do Simples Nacional, Denis, aonde é que está a base legal para isso? Muito bem, a omissão da receita. Sem prejuízo da ação individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento de notificação prévia, visando a autorregularização, na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo Conselho Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, que não constituirá início do procedimento fiscal. Tá? Esse é o parágrafo 3º que está na Lei 123 de 2006, em seu artigo 34. Tá? Então, nós utilizamos esse dispositivo que nos dá essa segurança jurídica, tá bom? Agora eu vou estar explorando para vocês, dentro desse trabalho de mais ou menos já uns 3 ou 4 anos que a gente faz de autorregularização, as principais dúvidas, questionamentos que os contribuintes têm nos direcionado, quando muitas vezes entram em contato conosco ao receber uma notificação do Fisco de Pinhais, tá? Sendo apenas comércio, a prefeitura pode me fiscalizar? Sim, se você for uma empresa do Simples Nacional, tá? Então, o comitê gestor, né, sua resolução 140 de 2018, artigo 85, diz o seguinte: da competência para fiscalizar. No exercício da competência de que trata o caput, Lei Complementar 123 de 2006, artigo 33, parágrafos 1º-B e 1º-C, a ação fiscal após iniciada poderá abranger todos os estabelecimentos da microempresa e da IPP, independente das atividades por ele exercidas, observado o dispositivo no parágrafo 2º. Tá? Então, quando a gente fala em todos os estabelecimentos, se você tem uma filial ou se você tem a matriz em Pinhais e nós realizarmos um procedimento fiscal, isso vai abranger tanto a matriz quanto a filial, estando ou não estabelecida aqui em Pinhais. Tá? As autoridades fiscais, indo para aqui o segundo aqui, ali na segunda, as autoridades fiscais não ficarão limitadas à fiscalização dos tributos instituídos pelo próprio ente federado fiscalizador, estendendo-se sua competência a todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional. No meu caso é o ICMS. Nós temos a premissa, dada pela competência instituída ali pelo comitê gestor, de que nós podemos sim fazer o lançamento do ICMS e de outros tributos também. Nós temos um programa chamado CEFISC, ao qual nós podemos colocar todas essas informações, lançar os autos de acordo com a legislação do Simples Nacional. Tá? Muito bem. Outras perguntas que nos fazem muitas vezes assim, a Receita Federal, quando uma notificação para a gente, vem com 45 dias, né? Realmente, mas qual é o prazo? Tá? Então, se você é do Simples Nacional, tá? Se você não é do Simples Nacional, né, é o prazo que nós estabelecemos aqui. Mas se você é do Simples Nacional, aonde que está a informação? Então, nós temos até 90 dias para esse prazo, tá? Seguir o que foi estabelecido na notificação. Então, o comitê gestor aqui, no seu artigo 85, ele diz o seguinte, parágrafo 2. As notificações para regularização prévia poderão ser feitas por meio do portal do Simples Nacional, facultada a utilização do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, facultada, ou seja, o DTE, nós podemos ou não enviar pelo DTE, tá? De que trata o artigo 122, e deverão estabelecer prazo de regularização de até 90 dias. Ou seja, nós não podemos dar um prazo superior a 90 dias, mas a gente pode dar um prazo de 10, de 15, de 20, de 30, enfim, até 90 dias. Tá? Então, isso vai depender muitas vezes do fiscal que está realizando a notificação
do momento que nós temos aqui, das demandas que nós temos, então, siga o que está, a orientação é, siga o que está na notificação. Se o prazo é de 15, obedeça aos 15 dias. Se o prazo é de 30, obedeça aos 30 dias. Posso pedir prorrogação de prazo? Pode pedir prorrogação de prazo. O fiscal vai analisar a complexidade, a demanda, enfim, alguns fatores, ele pode sim conceder um pouquinho mais de prazo para você, tá? Mas não é concedido a todos, mas pode ser concedido sim, tá? O que ocorre se eu não proceder com a regularização? Essa é uma outra pergunta que bastante gente faz. Tá bom, Denis, eu recebi a notificação e não fiz nada. Não entrei em contato com o fisco, não fiz as correções que estavam sendo solicitadas ali. E aí, o que pode acontecer com a minha empresa? Caso a empresa não efetue as regularizações solicitadas, nem apresente justificativa fundamentada, com devida documentação para as inconsistências apontadas, será iniciado o processo fiscal. Nesse contexto, a empresa ficará sujeita às normas do procedimento fiscal e às penalidades previstas na legislação. Além disso, poderá ser solicitada a apresentação de documentos complementares para uma análise de auditoria mais detalhada. Em todas as etapas do processo de fiscalização, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, pessoal, se a empresa não fizer a autorização, não aproveitar essa oportunidade que o fisco está fornecendo, basicamente nós estaremos abrindo o processo fiscal, para que a gente possa apurar, né, se esses valores que realmente estão ali com indícios de diferença de lançamento são realmente consistentes, enfim, nós temos embasamento para isso. Muitas vezes a gente necessita, então, fazer uma análise mais detalhada, pedir mais documentos, e isso muitas vezes desencadeia em descoberta de novos valores, várias de outras diferenças, né? E daí você já não vai pedir só a informação que você tem ali, você vai pedir balanço, vai pedir outros documentos, vai pedir balancete, vai pedir razão, vai pedir... Enfim, aí vai do fiscal dentro do seu processo, né? Até informações bancárias, muitas vezes a gente solicita para o contribuinte, e isso muitas vezes a empresa, ela acaba às vezes isso acaba se estendendo, né? Uma demanda maior do contador, às vezes uma demanda maior do fisco, então acaba acontecendo dessa maneira. Então é uma oportunidade que a gente dá, que o fisco dá, e que muitas vezes é muito interessante para a empresa. Tá? Então, continuando, se a gente abrir o processo fiscal, aí já não temos mais como não aplicar os autos que a lei determina. Tá? Então, hoje, né, o nosso Código Tributário, ele estabelece a multa entre 40% a 150%, né? E também nós temos a questão dos desdobramentos nos casos de indícios de crime contra a ordem tributária. Então, esses são possíveis penalidades que podem ser desencadeadas dentro do processo fiscal. Sendo a empresa do Simples Nacional, nós temos mais um agravante ali, né? Mais um prejuízo ainda maior. Que além da multa dos 75% até 225%, ou seja, nós temos já uma multa superior, nós ainda temos a possibilidade, ou dependendo da situação, a exclusão do Simples Nacional, que pode essa exclusão chegar a até 10 anos. Tá? E também, no caso dos desdobramentos, né, indícios de crime contra a ordem tributária. Então, abrimos o processo fiscal, aí a questão da legislação que vai determinar isso daí. Tá bom? Os valores sempre estarão indicados na notificação, ou seja, sempre que eu receber uma notificação, eu vou ter as diferenças encontradas? Não. Tá? Cabe ao fiscal que realizou a notificação informar ou não os valores durante a elaboração da notificação, ou seja, ele possui discricionalidade para divulgar ou não os montantes identificados do cruzamento de dados. Então, algumas vezes você vai receber a notificação já com valores, apontando diferença, né? E algumas vezes você vai dizer só assim, ó, foram verificadas nas competências tais, tais e tais divergências. Tá? Aí, tá, o fiscal não forneceu a divergência, tá? Ele disse que tem divergência e não ofereceu. Então, você vai verificar nos seus controles lá, para verificar se realmente tem alguma diferença em relação a isso, vai entrar em contato com ele para entender qual é a situação, para daí você estar procedendo com a autorregularização. Muito bem. Recebi a notificação. E agora? O que é que eu devo fazer? Né? Possibilidade 1, não vou fazer nada.
Possibilidade 2, vou sair correndo. Essa não existe, né? Você vai olhar as informações, vai ler atentamente o que está escrito na notificação. Às vezes você recebe uma notificação e fala, puxa vida, isso aqui é multa, isso aqui é alto, isso aqui é o valor total. Não. Leia atentamente o que está na notificação. Leia o prazo que está ali. Verifique qual foi o fiscal que mandou a notificação. Né? Verifique o que está sendo pedido ali. Então, leia atentamente. Muitas vezes as empresas entram em contato com a gente sem entender, né, o que está acontecendo, o que é aquilo. Então, leia primeiro. E em caso de dúvidas, entre em contato com o fiscal indicado no documento. Né? Fiquei com dúvidas, eu não sei se esses valores não estão coerentes, né? Ou, enfim, de repente até tem valores maiores que não aparecem ali, que você verificou depois nos seus controles. Né? Entre em contato com o fiscal para você estar tendo orientação em relação a isso. Se os valores não estiverem especificados na notificação, consulte o fiscal responsável para obter orientações sobre os próximos passos. Né? Então, se a notificação não tem valores, converse com o fiscal para saber como você deve proceder. Minha empresa possui atividades de serviço e comércio. Como devo proceder? Então, gente, isso normalmente acontece quando a empresa é do Simples Nacional. Tá? Vou citar um exemplo, uma oficina mecânica. A oficina mecânica ela tem atividade mista, né? Então, ela pode fornecer a peça, vender a peça para o seu cliente, e ela também presta serviço de manutenção ali do veículo, né? E o que fazer? Bom, se a empresa possui atividades mistas de serviço e comércio, e for atuante pelo Simples Nacional, é recomendável entrar em contato com o fiscal antes de realizar a retificação. Isso garantirá que os valores de vendas e serviços estejam corretos para a devida retificação do PGDAS. O que aconteceu em alguns casos que a gente verificou aqui? Então, a gente aponta os valores ali, a empresa às vezes não entra em contato, no caso é atividade mista, e ela vai lá e declara tudo como venda. Né? Mas espera aí, e a parte do serviço? Né? Então, aí a gente acaba tendo que abrir o processo fiscal para a gente apurar, então, os valores do serviço. Então, nesse caso, assim, entra em contato com o fiscal, fala assim, olha, eu tenho uma atividade mista, normalmente 50% do meu valor é venda, 50% é serviço, ou 60% é serviço, 40% é venda. Aí o fiscal vai verificar, vai olhar os seus controles, muitas vezes ele pode pedir notas de venda para você, vai verificar se os valores estão coerentes, e aí ele vai falar assim, ó, manda para mim uma planilha prévia, tá? Nessa planilha prévia você vai escrever para ele mês a mês, valor de comércio, valor de serviço, e o valor que vai ser retificado. Aí ele vai dar um ok por e-mail para você, dizendo que os valores estão coerentes, e aí, a partir de então, você vai lá na PGDAS e faz a retificação, tá? Porque senão você vai ter que fazer, né, acabar de repente tendo que ser daí aberto processo, penalizado, porque você não fez corretamente a sua declaração lá na PGDAS. Outro cuidado também é de você direcionar para o município correto, né? Não adianta direcionar o ISS para um outro município, se nós entendemos que o ISS é devido para Pinhais, nós estaremos também tendo que abrir o processo fiscal para que esse ISS seja corretamente devido a Pinhais, se nós assim compreendermos, tá? Então, como proceder com a retificação? Então, nós temos duas situações. O caso da empresa que tem regime normal e o caso da empresa que é do Simples Nacional. As empresas enquadradas no regime normal devem realizar declarações complementares no sistema municipal, informando os valores correspondentes às diferenças apuradas. Eu vou avançar um pouquinho aqui no meu slide para explicar como que, se você é do regime normal, presta atenção aqui agora, vou explicar para você os valores ali que aparecem na notificação e qual o valor que você vai ter que colocar no sistema municipal. Regime normal. Então, essa coluna primeira aqui, nós temos a competência, tá? Isso aqui é só um modelo, pode ser que você receba um pouquinho diferente a planilha ali, tá? Então, para janeiro de 2020, vamos imaginar que os valores que a empresa declarou lá na escrita foi de 15 mil reais. E os valores que nós verificamos no arquivo do Estado foi de 57 mil reais. Então, nós temos uma diferença de 42 mil. Então, se você já declarou, se a empresa já declarou os 15 mil, não há necessidade de ela declarar os 57 mil, ela vai declarar apenas a diferença, certo? Porque ela já declarou, recolheu o tributo sobre aquele valor ali, então ela só vai recolher
a alíquota de 2% normalmente, que é a alíquota do município, sobre os R$ 42.000, tá? Então, você não vai declarar no sistema da nosso sistema municipal aqui os 57 mil, vai declarar só os R$ 42.000. Lembrando, cuidado quando a empresa ela tem um regime misto, tá? Muito cuidado com a questão do serviço. Não adianta você jogar tudo como venda, e aí nós vamos ter que abrir processo fiscal e apurar esse valor, e aí vai acabar saindo mais caro o valor que deve a aplicação de auto e tudo mais, tá? Agora eu vou voltar aqui para falar do caso da empresa do Simples Nacional. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem retificar as declarações com os valores totais apurados. Caso possuam atividades mistas de serviço e comércio, é essencial separar corretamente esses valores ao realizar a retificação. Então, aqui nós temos um exemplo de Simples Nacional, tá? Nesse caso aqui, a empresa, ela foi verificado que ela tem, nos cartões, que ela teve uma movimentação no mês de R$ 145.000. E ela declarou zerada no PTDAS, tá? Então, nós temos uma diferença de R$ 145.000 aqui. Nesse caso, né, não tem nem o que falar, né? A empresa não declarou nada, ela vai declarar o valor total ali. Nós vamos pegar um outro exemplo aqui, nós vamos pegar a competência 5 de 2022, tá? Nessa competência, os valores verificados, através dos cruzamentos, foram de R$ 220.300 de cartão. A empresa só declarou 34.268 na PGDAS. Então, nós temos uma diferença levantada aqui de R$ 186.000. Então, a empresa ela vai declarar lá na PGDAS, ela vai declarar o quê? Ela vai declarar esse valor total aqui. Por quê? Porque era 34 e agora a PGDAS da retificadora vai ter 220 mil de serviço, de receita, de faturamento, tá? Por que acontece dessa forma? Porque, assim, a gente sabe que no Simples Nacional nós temos a RBT 12, que ela impactua nos 12 meses, né, posteriores da empresa. Então, ela vai recalcular todos os meses ali o valor do ISS e dos outros tributos. Então, você vai retificando ela mês a mês ali para os valores sejam corretos, ok? E também temos as situações que às vezes a empresa precisa se desenquadrar, né? A empresa ultrapassou ali os 4.800.000, ou às vezes é um MEI, ultrapassou os 81 mil, ou o faturamento também no caso quando é transporte, né? A pessoa que tem caminhoneiro, né? Então ela vai se desenquadrar retroativo, daí ela tem que entrar lá na Receita, lá no site do Simples, vai ter que desenquadrar. Então vamos imaginar que ela, em 2021, ela já ultrapassou o faturamento. Ela vai ter que voltar a 2021, fazer o seu desenquadramento no MEI, por exemplo, e vir fazendo as declarações como Simples Nacional, então mês a mês. Se ela era do Simples Nacional, ela vai desenquadrar e vai fazer, então, o lançamento pelo sistema municipal desses valores, dessa diferença. Daí, tá? Pessoal, então, essas eram as orientações básicas que nós gostaríamos de estar oferecendo para vocês. Tá? Antes de abrir para perguntas ali, deixar disponível o nosso contato, iss.pinhais.pr.gov.br. Caso tenha alguma dúvida, caso receba uma notificação, caso pode entrar em contato pelo ISS ou nem entrar em contato com o fiscal, ali se normalmente coloca disponível o e-mail do fiscal e algumas as informações ali, você pode ficar à vontade, tá? Nós temos telefones também aqui, mas nós pedimos principalmente para entrar em contato pelo ISS, porque a resposta, principalmente em relação às notificações, a gente tem uma resposta mais precisa ali, tá? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, pergunte pelo chat ali, daí, pode escrever a pergunta ali, e nós estaremos, dependendo da pergunta, a gente pode estar respondendo para você, tá bom? Caso alguém tenha interesse em receber esse slide,
você pode mandar um e-mail para o ISS que nós encaminhamos daí o slide para você com a apresentação também. E também a gente pode estar encaminhando o link, né? Vai ficar gravado, né? Como foi ficar gravado esse encontro nosso, né? Vai ficar um link lá para você e você pode solicitar no e-mail do ISS, nós enviaremos o link com esse encontro gravado. Tá bom? Bom, acho que nós não temos aqui uma pergunta aqui. Bom dia. A Prefeitura de Pinhais solicita o envio do arquivo magnético do SPED para anexação no site oficial da Prefeitura, nos municípios que exigem apenas... não é assim, normalmente, mensalmente, assim, não. Quando nós abrimos um processo fiscal, certo? Ou a empresa, às vezes, ela quer se defender, ela entende assim, esses valores aqui não tem coerência, né? Ela entende que não é. Ela, vou mandar o SPED para justificar alguma coisa assim, você pode mandar. Ou do processo fiscal, a gente às vezes solicita, mas não é uma prática assim de todo mês ou todo ano tem que mandar o SPED fiscal, né? Isso não tem, tá? Outra coisa importante também é assim, às vezes a empresa ela vem explicar para a gente, não, mas essa movimentação não é minha, ela vem falar alguma coisa assim. Assim, gente, as informações que nós temos, todas estão vinculadas ao CNPJ. Então, a movimentação saiu do CNPJ da empresa. Então, todo qualquer tipo de comunicação que venha querer fazer uma defesa em relação a essa movimentação, respaldada em documentos, traz o extrato bancário, traz a movimentação, enfim, tem que tentar embasar em documentos, porque nós não temos como nós simplesmente ignorarmos os números que nos estão colocados, nos estão expostos ali pelo cruzamento de dados e falar, não, tá bom, você está falando, eu acredito, não, nós não temos autonomia para isso. A empresa precisa fazer uma defesa consistente com dados, com documentos, tá bom? Só que chegou agora, nós tivemos alguns ali, respondeu, repetir o e-mail, perfeito. Vou voltar lá para o contato, tá bom, Tabata? iss.pinhais.pr.gov.br, tá bom? Esse é o nosso contato aqui oficial com o nosso setor da parte de fiscalização tributária, dúvidas de ISS, tá? Essa parte aqui. Eu vou postar ali também, nós temos um outro e-mail, normalmente às vezes a dúvida é cadastral, né? O pessoal pergunta bastante, precisa alterar um cadastro, uma dúvida de nota fiscal, um problema em emitir nota, uma coisa um pouco mais operacional, preciso escriturar uma nota, preciso escriturar um serviço tomado, preciso escriturar um serviço prestado. Eu vou passar ali do pessoal ali que cuida dessa parte, tá? É o cadastro. É cadastregov lá, né? O e-mail, né? Cadastregov, arroba pinhais.pr.gov.br. Ali eu estou colocando ali no chat para vocês, cadastregov.pinhais.pr.gov.br. Vou passar também o número do chat que tem na prefeitura. Você pode entrar em contato também pelo chat. E aí você vai lá no... Deixa eu pegar aqui o chat da prefeitura. O telefone ali do chat é o 41, né? 98-707-5000. Tá? É o do WhatsApp da prefeitura também. Você pode entrar em contato por esse número ali. Vamos ver outra pergunta aqui. Parabenizá-los pelo atendimento, tanto por WhatsApp quanto por e-mail. É rápido e preciso. Obrigado.
Matias Contabilidade, a gente também fica feliz com esse reconhecimento. Nós procuramos ser os mais rápidos possíveis, porque a gente sabe que o dia a dia da contabilidade não é fácil, né? Isso, para você conseguir o material, é só mandar um e-mail ali para o ISS, ó, por favor, encaminhar o material, que vai ser o vídeo e o slide para mim, por favor, a gente vai enviar para quem solicitar por e-mail ali, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Quero agradecer a presença de vocês, o Fisco de Pinhais está aqui aberto a dúvidas, a sugestões, a acolhê-los. E bom trabalho para todos. O trabalho de vocês é fundamental para que também nós possamos desempenhar bem o nosso trabalho, tá? Ótimo dia, ótima semana e bom trabalho a todos.